Olá, pessoas queridas, tudo bem com vocês? Que Deus abençoe sua vida, abençoe a vida da sua família. Meu nome é Adriana Barbosa e eu sou evangelista da Palavra de Deus. Faço isso com muito amor, sabendo que minha recompensa vem do Senhor e sabendo que posso falar de um amor incondicional que vem do próprio Deus. É esse amor que entrou na minha vida e que me faz estar aqui hoje, me dispondo a compartilhar a palavra de Deus com você. Por isso, desde já, curte essa mensagem, manda para outras pessoas, não custa nada, é naquele botãozinho, no sininho. Vai lá, você não vai gastar nem um minuto e coloca toda terça e quinta, vamos sempre refletir sobre a palavra de Deus, que é poderosa para a nossa vida. Hoje eu quero falar com você sobre uma palavra, um princípio bíblico que se chama perseverança. Perseverança faz com que eu e você, quando a gente se apropria desse princípio, mesmo na dor, a gente não abandone o nosso propósito. Perseverar é continuar firme. Perseverar é entender que nossa vida não se limita a esse mundo. A nossa vida tem uma extensão para a eternidade. E perseverar, quando você lê um livro, iniciá-lo e concluí-lo, perseverar quando você faz um curso, perseverar quando você está fazendo uma formação acadêmica, perseverar na vida espiritual, perseverar na sua profissão, perseverar naquilo que te faz bem e faz bem ao outro, é maravilhoso. Entender isso, se apropriar deste princípio e colocá-lo em prática é o nosso objetivo nessa reflexão bíblica. Olha, por isso que nós vamos abrir em Mateus 24, o versículo 13. Olha o que diz a palavra de Deus. Foi o próprio Jesus que falou este versículo que eu vou agora citar para vocês. Mas aquele que perseverar até ao fim, esse será salvo. Jesus estava falando aqui com relação à salvação, né? Mas essa palavra pode ser aplicada em todas as áreas da nossa vida, porque é um princípio. E princípio, eles são imutáveis. Princípio, você necessita dele para alcançar seus objetivos. Perseverar, meu irmão, minha irmã, é algo muito importante na nossa vida. Quando nós perseveramos no cuidado com nossos filhos, no cuidado com a família, mais adiante vamos ter a recompensa de ter uma família estruturada. Então, a inteligência emocional tem muito a ver com perseverança. Uma pessoa que controla suas emoções, controla o que pensa, o que sente, que está mais preocupada também em ouvir, em entender o outro, não é uma pessoa que desiste muito fácil. Quando você usa a sensatez, né, de escutar o outro, então você entende que é necessário andar mais uma milha com aquela pessoa para compreendê-la, para poder ajudá-la. Então, não perseverar é algo que os tolos fazem, pois eles não entendem que é necessário ali um investimento maior até concluir o ciclo. Então, a insensatez, ela está muito
com os tolos, mas a sabedoria está com a perseverança. Então, a inteligência emocional faz com que a gente use nossa fé como perseverança. Então, você deve perseverar na fé. Como assim, Adriana? Você, em primeiro lugar, tem que ter um relacionamento com o teu Criador. Como é que você consegue isso? Pela manhã, fazendo orações, meditando e falando para Deus: Deus, eu rejeito tudo aquilo que me distrai, tudo aquilo que me tira do verdadeiro foco, que é entender que eu preciso perseverar para sair de um nível e ir para outro. Então, quando você persevera diante de uma dor, diante de uma decepção, você não fica paralisado. Olha o que a palavra de Deus diz lá em Romanos 13:4. É tremenda a palavra de Deus. Romanos capítulo 5, versículo 3 e 4. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Olha que maravilha! Não estamos sós. Temos ajuda do Espírito Santo. O que é o Espírito Santo, Adriana? É a terceira pessoa da Trindade. Foi quando Jesus subiu aos céus e disse: vos deixarei o Consolador. Então, perseverar é fazer com que você entenda que você precisa passar por um processo, até para se fortalecer, até para que Deus te dê uma alegria consciente, uma alegria na alma completa. Você precisa passar por aquilo. E como é que você passa? Perseverando, não deixando a dor tomar conta de você, a tal ponto de você não raciocinar, não entender que a perseverança é algo que é divino, é um princípio que vem de Deus. Você está numa fase, só vai poder passar para outra quando você for aprovado na primeira. Então isso vai te fortalecer, isso vai te dar maturidade como ser humano, espiritualmente, emocionalmente, tá? Não se atentar, não colocar toda a tua força nisso é tolice, é insensatez. Por isso, precisamos muito perseverar. José, ele foi rejeitado pelos irmãos, ele foi vendido como escravo, ele foi acusado injustamente, ele foi preso sem ter culpa, foi esquecido. Humanamente falando, seria o fim de José. Então, meu irmão, minha irmã, você que pensa que esse é seu fim, esse não é seu fim. Isso é só uma trajetória. Isso é só um deserto que você está passando. E que você vai superar. Porque em todo momento José perseverou. Vamos aprender com este homem de Deus a perseverar também. A entender que a motivação tem que estar dentro de nós. A alegria tem que estar dentro de nós. Sabe o que a palavra de Deus diz em Tiago? Aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus que dá liberalmente e não passa na cara. Então, você tem que se esvaziar de você mesmo, do que você acha, do que você sente, e começar a deixar Deus preencher tua vida.
Então a perseverança é uma característica de quem tem maturidade emocional. As tuas emoções, elas são só você, governadas por você, quando você entender que é necessário perseverar. Então, José perseverou. José não deixou a dor e a amargura tomasse conta de si. Às vezes nós passamos por muitas tribulações na nossa vida. Às vezes é na área da família, é na área pessoal, emocional, é na área profissional. Mas a Bíblia diz que Deus levanta o caído, se você confiar nele. Porque se você não confiar nele, você vai ficar lá prostrado. Se você confiar na força do seu trabalho, você vai ficar prostrado. E pode até a morte fazer com que tua vida não tenha sentido nenhum. Você precisa ser forte. O Senhor Deus disse para Josué: seja forte e corajoso. Ele não disse: vou te dar força, vou te dar coragem. É você que tem que ser. Você tem que buscar dentro de você algo que Deus já derramou. Tem lá em Gênesis 1:26, Deus fez cada um de nós a sua imagem e semelhança. Você tem uma centelha de Deus dentro de você. Busque dentro de você, busque o próprio Deus dentro de você e não escute vozes que queiram te desanimar. Entenda isso, meu irmão, minha irmã. A perseverança vai te levar para outro nível, um nível que vai te dar paz, um nível que vai fazer você ser feliz verdadeiramente. Então, lá em Gálatas 6:9, olha o que diz a palavra de Deus. É maravilhoso, sempre a palavra de Deus. Gálatas 6:9. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo colheremos, se não houvermos desfalecido. Desfalecer não é uma opção. Perseverar é uma missão. Missão para a tua vida, missão para a minha vida. Perseverar na nossa vida emocional, entender o que nós queremos ter nesse mundo. Eu quero ser feliz, eu quero conhecer uma pessoa que me ame. Se você já é casado, eu quero me dar bem, muito bem com meu esposo, minha esposa. Se você tem uma família, eu quero me dar bem com minha família. Eu quero fazer diferença na vida da minha família. Eu quero poder amar e ser amado pela minha família. Isso é maravilhoso. Mas porque você coloca a sua perseverança primeiramente em Deus. É Deus que te dá a base, o alicerce, para você amar o outro de maneira saudável. As pessoas não podem tomar o lugar de Deus na tua vida. Por isso que você está se sentindo fraco, deprimido, desnorteado. Porque pessoas tomou o lugar de Deus na tua vida. Esse vazio que você está sentindo, só o próprio Deus pode preenchê-lo. Pode dar a paz, a tranquilidade, a vontade de viver, o amor derramado dele no teu coração. Só o próprio Deus pode fazer isso, mas ninguém, nem filho, nem marido, nem esposa, nem bens materiais, um carro, uma casa, nada disso preenche
o vazio de um coração humano. Só Papai do céu, só o próprio Deus. Então, José, depois que estava ali diante dos seus irmãos e compreendeu todo o percurso até ele se tornar governador do Egito, e ali ele preservar a vida no mundo antigo, porque iam todos sucumbir da fome. José passou 3 anos e meio ali coletando naqueles silos enormes cereais. Então, durante 3 anos e meio de fartura, Deus revelou a Faraó, e José, com o plano de Deus ali, estava ali de prontidão para ser o governador do Egito, e recolhia ali todos os cereais necessários para ser preservada a vida, não só do povo egípcio, mas de vários povos ali, e também a vida do seu pai Israel e dos seus irmãos. O povo de Israel, o povo de Deus, foi preservado, porque Deus, na sua soberania, preservou a sua vida. Fez daquele mal se transformar num bem. Então Deus tem essa capacidade, Deus tem esse poder de fazer com que o mal que hoje está te afligindo, hoje está te deixando triste, cabisbaixo, Deus tem poder de transformar isso em aprendizado e gerar um bem enorme para a tua vida, para a vida daqueles que te cercam. Você precisa entender isso, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã. Então, quando José ali estava diante dos seus irmãos, e ele se revelou e disse para os seus irmãos, está lá em Gênesis 50, 20. Vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. Deus transformou todo aquele sofrimento, né, dos irmãos que o perseguia, que o vendeu como escravo. José foi esquecido na prisão, mesmo depois de ter revelado um sonho. E a vida daquele copeiro foi preservada por causa de José. Ele foi esquecido, mas Deus não te esquece. Deus não me esquece. Deus, ele está muito mais além do que a gente possa pensar, querer, imaginar, sonhar e pedir. Deus sempre faz com excelência. Agora você tem que confiar. Porque esse mal e tudo que nós passamos, isso é um deserto. E deserto é lugar de passagem. Não é lugar de ficar. Deus tem um oásis espiritual para a tua vida. Deus tem um oásis para a tua vida secular. E Ele tem também a eternidade. Basta você confiar nele. Basta você entender que precisamos perseverar. Perseverar na fé, em fazer o bem, em ter nossas emoções sendo governadas por nós mesmos e não pelo aquilo que a gente acha, mas sim o esclarecimento que Deus nos dá através da sua palavra. Pode contar comigo, meu irmão. Aqui sempre, terças e quintas, sempre refletindo sobre a palavra de Deus e trazendo bênçãos para a tua vida e para a minha vida. Tenha um excelente dia. Vai lá no YouTube, curte, compartilha. Que Deus te abençoe.